Olá, boa tarde, inspiração total no Falando de Vida deste 26 de maio de 2025. Uma ótima tarde para você. A amizade se firma na seguinte forma: você tem liberdade para dizer e para ficar. O outro, além de disponível, não vai te julgar e sim ouvir e compreender. É o exercício da empatia em sua máxima potência. Falando de Vida. Quatro horas, 1 minuto, uma ótima tarde para você que está em casa nos acompanhando, no seu trabalho também na TV Horizonte, canal 30 e pela Rádio América 107,1. Nós estamos ao vivo no Falando de Vida e você hoje vai ter a grata participação, a presença de duas pessoas importantes, iluminadas, planejadas exatamente para acrescentar na sua vida. Uma excelente tarde para você, o Falando de Vida. Eu sou o Zé Carlos Piotto, tenho o prazer de estar com você aqui, chegando para esse programa sensacional. E nesse novo formato, todos os dias nós temos um padre da Arquidiocese de Belo Horizonte nos acompanhando e um convidado muito especial também, tanto para a TV Horizonte quanto para a Rádio América 107,1. Você que está no carro, no táxi ou nos acompanhando pelo seu aplicativo, em casa também, a sua audiência é muito importante para a gente. Hoje é segunda-feira, dia 26 de maio de 2025. Não se esqueça de nos acompanhar também pelo canal do YouTube e pelas redes sociais. O Falando de Vida é para você. Momento de falar das coisas da vida. Muito bem, vamos falar das coisas da vida, trazendo para você daqui a pouquinho um bate-papo muito importante. Nós temos o convidado, o nosso querido padre Joel Carreira Júnior, reitor do Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio em Roça Grande. Boa tarde, padre. Boa tarde, Zé Carlos Piotto. Que alegria voltar aqui para esse nosso encontro falando de vida. Boa tarde a você que está nos assistindo, que está conectado conosco. A vida como um grande dom de Deus. E nós queremos, neste momento, partilhar e conhecer um pouco mais das belezas que a vida nos traz. Muito bem, hoje mais integrado conosco, né, padre? Depois do primeiro programa, foi aquele susto, né? Verdade. Mas foi um susto bom, não é isso? Uma inauguração, né? Exatamente, inauguramos a Convergência e hoje a gente tem o prazer de receber aqui o nosso convidado, que é cientista social, terapeuta, fundador e diretor executivo da Rede Cidadã, Fernando Alves. Vamos falar sobre inclusão, capacitação profissional. Vamos falar, enfim, das coisas da vida. Momento de falar das coisas da vida. 4 horas, 3 minutos, 4 e 3 no Falando de Vida. Padre Joel, seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo, Fernando. É uma alegria acolhê-lo aqui conosco, onde nós queremos aproveitar a sua experiência de anos à frente aí da Rede Cidadã, para que a gente possa entender um pouquinho da nossa cidadania e assim a gente possa crescer numa sociedade muito melhor para todos nós. Muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Padre Joel, e agradeço ao Piotto também. Muito obrigado. Na verdade, eu fiquei muito encantado com o conceito do programa, né? Falando da vida e agora falando de coisas da vida, né? Eu acho que o que eu vim fazer aqui foi falar de vida e trabalho, que são dois valores inseparáveis. Sim. Embora as pessoas ainda digam, eu preciso separar a vida de trabalho, isso não funciona, né? Então aquela máxima, quando você vai trabalhar, deixa os problemas em casa, isso não existe. Porque você vai para o trabalho e leva os problemas. E o inverso também é verdadeiro, né, Padre Joel? Você vai do trabalho para casa e leva os problemas do trabalho para casa também. Verdade. Né? Então o que eu vim foi trazer, talvez, uma reflexão junto de vocês sobre a importância de nós reencontrarmos o valor da vida e do trabalho como um mesmo valor. E por isso nós trazemos de volta o significado do trabalho para o desenvolvimento da vida. Sim, a gente precisa tirar esse conceito ruim, penso eu,
com o trabalho como uma obrigação que destrói. Muito pelo contrário, o trabalho é a expressão da vida, né? Nós nos expressamos no trabalho, naquilo que nós fazemos, e essa expressão é vida. O nosso trabalho produz vida para as pessoas, para nós e para os outros também, não é verdade? É muito certeiro todas as suas palavras, porque nós precisamos compreender que o trabalho é fundador da vida. Por exemplo, esticar o braço, pegar um copo de água para beber é um trabalho, né? Assim Sim. como sair de casa e trabalhar numa empresa é um trabalho. Então, a vida, ela não tem futuro sem trabalho. E tem um tema que talvez a gente possa explorar hoje, que é uma descrença que muitas pessoas estão carregando em relação à oportunidade de trabalhar. Sim. Numa ilusão de que ir para a internet, ser influencer, coisas do tipo, vai dar futuro. E nós sabemos que isso não é verdade para todo mundo. Que é só esse mundo que importa, não é, padre? Exato. Ó, professor, a gente sabe que é importante, né? Eu Sim. queria até tomar a liberdade de chamar o Fernando de professor, porque o senhor de fato é Sim. professor também, né? Também. Mas é inegável a gente ter o contexto das redes sociais. Mas não é só esse lado ou esse mundo que vai sustentar as pessoas de uma maneira abrangente, né? Não, é preciso que a gente enxergue o trabalho como um caminho de carreira de vida. Sim. Então você tem uma carreira em que você cresce na vida e cresce profissionalmente. E vice-versa. Se você cresce no trabalho, cresce na vida. Esse é um resgate fundamental que a Rede Cidadã tem se dedicado e em algum momento aqui eu posso contar de um programa especial que nós estamos começando agora para exatamente trabalhar com as pessoas como que elas podem aprender a crescer com o trabalho. Porque é uma verdade também que as pessoas durante muito tempo vão para o trabalho e assim já vai a contragosto, vai lá para fazer o mínimo necessário e aí não crescem, né? E aí acham que o problema está no trabalho, que o problema está na forma com que a empresa lida com elas. Mas é preciso lembrar que toda empresa é feita das suas pessoas. Então, se você é uma pessoa que está com a consciência de um compromisso de trabalho, um compromisso de transformação de vida, você muda a empresa na qual você trabalha. E nós queremos, padre, mostrar isso para as pessoas, como você muda a empresa e cresce profissionalmente. O senhor é terapeuta também, correto? Não sei se eu estou correto, e aí eu quero colocar isso, mas a gente precisa redescobrir o trabalho como um agente transformador. Nós nos realizamos. O ser humano sem o trabalho, ele não se realiza. E hoje existe o mundo virtual. Parece que é uma febre, a gente fica tudo no campo do virtual, esquece o real. E o trabalho é no campo real, não é verdade? Eu não saberia. Sem dúvida. Não, perfeito. Assim, é bom ter um padre que estudou filosofia Claro. junto de nós. Ajuda Por quê? e acrescenta. Exato, porque veja bem, essas palavras, o trabalho, ele gera realização. Sim. Eu gosto de dar um exemplo simples. Uma pessoa aprende a fazer uma cadeira, quando ela termina, ela tem, no mínimo, 3 coisas que ela produziu. Ela produziu a cadeira, ela produziu o conhecimento de como fazer a cadeira e ela conseguiu expandir a própria consciência. Porque uma pessoa que toma consciência de que eu posso fazer cadeira, ele imediatamente pensa, eu posso fazer a mesa também. Eu posso fazer cadeiras de outros modelos. Então, o trabalho ele é transformador, como o Padre Joel trouxe o conceito, porque ele transforma o ser humano num ser maior, um sujeito capaz de expandir a vida. Eu devo dizer para vocês que nada que existe no mundo foi construído fora do trabalho. Aliás, se me permite, Deus criou o mundo trabalhando. Trabalhou quantos dias? 6 dias, 6 não é? dias. Para que no 7º pudesse descansar. Descansou no último. E né? foi uma obra maravilhosa, chegando que no 6º dia, diz a Sagrada Escritura, que ele criou o homem, a obra perfeita da criação, e este homem, pelo trabalho, transforma a realidade que Deus criou. Exatamente. Não é verdade? Muito bem, eu queria convidar você para participar com a gente pelas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp, que está à sua disposição, é o 99412-2179. 99412-2179. É um assunto importante, diz respeito à sua família, você, o seu trabalho, e a gente vai tentar contextualizar isso tudo, trazendo também, professor Fernando Alves, a questão da cidadania, né? Primeiro eu queria conceituar
rapidamente, antes da gente ir para o primeiro intervalo, o que é cidadania? Então, eu acho belíssimo isso, porque a Rede Cidadã foi construída com esse nome, né? A Rede Cidadã é uma organização social que prepara as pessoas para o mundo do trabalho e da vida. E para nós não há cidadania sem você tomar posse de si mesmo, posse do trabalho. E quando você toma posse de si, em primeiro lugar, posse do seu trabalho, você toma posse da sociedade. E é nesse momento que você exerce os seus direitos de cidadania. Porque o que é um cidadão e esse conceito? É aquela pessoa capaz de opinar sobre a vida coletiva, de opinar sobre a sua vida pessoal e a vida na comunidade. De ajudar também na transformação da sociedade, né? Que vem por meio do trabalho. Não tem transformação da sociedade só no discurso dos direitos, mas é no discurso que defende direitos e constrói esses direitos por meio do trabalho. E venhamos e convenhamos, né, professor? Sem preconceito, viu, gente? Não dá para mudar uma sociedade ficando o dia inteiro no jogo do tigrinho, né? Não dá. Isso não é. Nem na ilusão de que todo mundo vai ganhar e ficar rico. Essa é uma ilusão. Nós temos que ganhar para transformar a nossa vida e é possível construir uma sociedade com vida digna, com todo mundo tendo bons salários, mas para isso é preciso fazer a economia crescer, fazendo todo mundo junto contribuindo para isso. E nós vamos falar muito mais sobre isso. Participe conosco. Se você tem uma opinião, tem uma dúvida, quer acrescentar, ligue para o 994-12-2179, 4h12. Estamos ao vivo, TV Horizonte e Rádio América, no Falando de Vida. Um intervalo rapidinho, nós já voltamos com a sua participação. Quatro horas 15 minutos, voltamos ao vivo pela TV Horizonte, Canal 30 e Rádio América 107,1 no Falando de Vida. Nesta tarde de 26 de maio de 2025, eu sou o Zé Carlos Piotto, muito bem acompanhado com o Padre Joel Carreira Júnior, reitor do Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Roça Grande, que promete vir aí com uma festa maravilhosa. Nós vamos falar sobre ela daqui a pouquinho. E também o cientista social, terapeuta e fundador, diretor executivo da Rede Cidadã, Fernando Alves. Estamos em transmissão simultânea à Rádio América e à TV Horizonte 107,1 e à TV Horizonte Canal 30 ou pelo YouTube, que é YouTube, tudo junto, @TV Horizonte Oficial. Nós vamos agora direto à redação, porque tem uma pergunta para o nosso convidado, o professor Fernando Alves, com a nossa repórter Janaína Regiane, direto da redação da Rede Catedral de Comunicação. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, Piotto. Boa tarde, Fernando. São mais de 2 décadas, né, da Rede Cidadã. E quais são os cursos de capacitação, tanto para os jovens quanto para os adultos, que vocês realizam lá na Rede Cidadã? Fernando? Legal, então, nessas 2 décadas, a Rede Cidadã, que foi fundada aqui em Belo Horizonte, hoje nós estamos em 10 estados e em 94 cidades. E a Rede Cidadã completou já no último mês 143 mil jovens e adultos de vilas e comunidades inseridos no mundo do trabalho. É um caso raro de uma ONG mineira, nasceu aqui, que se expandiu pelo Brasil afora, né? Tudo isso pela força do que nós acreditamos, que é essa relação de vida e trabalho, né? Então, quando você me pergunta, só a última parte da pergunta dela foi sobre... Ela pode voltar sobre quais são as oportunidades de trabalho. Sim, os cursos sim, e tal. Os cursos, oportunidades. Eu fui falar dos números. Então, nós já tivemos cerca de 70 cursos diferentes. Sim. Desde noções de mineração aqui em Minas, até trabalhar, por exemplo, como operador de loja, que é uma das categorias da maior importância hoje no nosso mercado, né? Então, nós já formamos em tudo isso, mas nós descobrimos uma novidade. Sim. E isso tem sido transformador para a Rede Cidadã. Nós aprendemos que todas as empresas têm os seus cursos específicos de como que os seus trabalhadores devem trabalhar. Eu vou dar um exemplo simples. Até mesmo numa área considerada simples, uma área de limpeza, por exemplo, se você vai trabalhar na limpeza de um escritório,
Você pode chegar, passar a vassoura de qualquer forma, você pode pegar um pano e passar assim, mexendo no vidro da janela, e é tudo limpeza. Mas se você for trabalhar no hospital, você tem que pegar um pano e trazer ele de cima para baixo, porque você precisa trazer a poeira para baixo e não para cima. Você não pode varrer o chão, você tem que passar um pano molhado. Então, cada local de trabalho, as empresas, elas têm a sua capacitação. Então, eu descobri que é jogar dinheiro fora fazer treinamento para preparar as pessoas tecnicamente. E qual é a grande descoberta? Nós precisamos preparar as pessoas hoje para o autoconhecimento, para terem domínio das suas emoções e poderem ter um controle e a sua capacidade socioemocional. Porque o que põe para dentro das empresas, muitas vezes, é a competência técnica, mas o que põe para fora é o comportamento. Verdade. Então, a Rede Cidadã vem se dedicando a ensinar as pessoas a como que elas têm domínio do seu conhecimento de si mesmo, do autoconhecimento, e como que elas fazem a gestão das emoções nos relacionamentos. Porque é isso, Padre Joel, que faz as pessoas permanecerem no trabalho, conquistarem carreira e crescer dentro da empresa. O senhor disse uma coisa muito importante. Quando eu vou abençoar os locais de trabalho, eu sempre digo assim, vocês passam aqui neste lugar mais tempo do que com a própria família, porque quando estão em casa é um pequeno tempo, a maior parte é dormindo, né? Que estão em casa. E eu dizia para eles assim, se vocês não fazem aqui um ambiente gostoso, onde o outro não é meu concorrente, ele é meu parceiro, onde a gente partilha o conhecimento para que todos nós que estamos trabalhando possamos crescer e também a empresa, porque se a empresa cresce, nós também crescemos, né? Então nós somos colaboradores, nós não somos rivais. E às vezes a gente vê umas características que a pessoa não tem autodomínio dela e faz do ambiente de trabalho uma expressão muito católica, um inferno, né? Exatamente. Em vez de ser o lugar da expressão do ser e do conhecimento e do crescimento, da transformação. Da expansão da pessoa. Isso. Eu citei mais cedo, professor, a questão das redes sociais, e eu falei especificamente de um jogo que hoje é uma febre entre os jovens. Por falar em celular, a gente observa, ou se observa essa mudança, a adaptação do mercado de trabalho em relação às vantagens da tecnologia também, e de que maneira essa rede cidadã acompanha também essa tendência, sem perder aquela essência que o senhor falou do começo. Não, perfeito. Nós devemos sim pensar o trabalho com a modernização. E esse é um grande desafio que vem por aí, porque a revolução digital ela está em pleno andamento, né? Sim. Então, quanto mais as pessoas tiverem domínio das ferramentas digitais, mais elas terão condições de sobreviver nesse mercado de trabalho. Mais as pessoas vão conseguir ter domínio sobre o ambiente de trabalho, porque tudo terá sistemas, terá acesso de forma digital, e está aí a inteligência artificial, que se as pessoas não aprenderem a utilizar a inteligência artificial, não vão ter condições de trabalhar também, porque elas sempre terão recursos tecnológicos do seu entorno. Mas com uma limitação própria que vai acabar impedindo que isso aconteça, né? Então, essa que é a coisa talvez mais importante. Aí que entra a Rede Cidadã? É aí que entra a Rede Cidadã, porque além da gente hoje estar preparando as pessoas para o uso de tecnologia, mas nós estamos dizendo assim, olha, você vai ter tecnologia e cada vez mais acesso, mas o comportamento humano, você ter domínio de si mesmo é que é o grande trunfo do crescimento pessoal no trabalho. E isso já é resultado de pesquisas no mundo inteiro. No mundo todo, o grande tema é como que as pessoas vão se preparar para se relacionar melhor, porque o relacionamento é que sustenta as pessoas no ambiente de trabalho. Então, nosso caminho aqui, professor, ele está corretíssimo, porque nós temos um técnico, que é o seu caso, e a gente tem aqui um padre, não é, que tem toda a expressão teologal da filosofia, que não deixa com que a gente perca exatamente a essência do ser humano, que é exatamente a humanidade na relação de trabalho.
não é, Padre Joel? Sim, sim, verdade. Posso ser tecnológico, a rádio é moderna, investindo em tecnologia, em novos conceitos de tecnologia, mas nós estamos falando exatamente, inclusive chegando mensagens, tirando dúvidas, falando da essência do ser humano, não é isso? De como comandar bem uma empresa, por exemplo, de se preparar de forma adequada e cidadã para estar fazendo parte de um grupo de trabalho, não é isso? E eu gostaria de retomar, e se eu pudesse falar um pouquinho, o senhor colocou algo muito interessante. O que nos coloca dentro de uma empresa é uma capacitação do conhecimento técnico. Isso. Mas o que nos faz permanecer dentro da empresa é a nossa postura de maturidade, de autodomínio e isso também que faz a pessoa sair da empresa. Às vezes a gente conversa com pessoas, empresários e diz, fulano é muito bom no que faz, mas como pessoa ele puxa a equipe para trás. E isso é causa de grandes demissões também. Como que a gente pode alinhar essas duas coisas? A capacitação técnica e o amadurecimento humano afetivo. Então, eu diria que hoje o olhar das pessoas está predominantemente olhando para o técnico. E eu diria assim, que não faltam elementos técnicos, não faltam recursos, não faltam cursos, inclusive gratuitos, sobre as questões mais técnicas. Mas falta aquilo que nós chamamos de competências emocionais. As competências emocionais é que estão na ordem do dia. E a Rede Cidadã vem se dedicando a isso. O nosso grande tema hoje, e essa foi a nossa descoberta, inclusive nós pesquisamos isso e mostramos, empregamos 8 turmas de jovens que fizeram a nossa formação socioemocional. E empregamos 8 turmas que não fizeram a formação socioemocional. Ao final de um ano, os que não fizeram a nossa formação socioemocional, 24% estavam empregados. Os que fizeram a formação socioemocional, 74% estavam empregados. Que beleza. Nossa, grande diferença. Muito bem, Absoluto. olha, o assunto é muito importante, vale a pena você participar conosco pelo 994 12 2179. Nós voltamos à redação com a nossa repórter Janaína Regiane e agora a informação do trânsito para você, cada vez mais importante no seu dia a dia e na sua tarde não vai ser diferente. 4h25. Rádio América e o trânsito. É bom motorista ter paciência agora à tarde, principalmente se for passar pela Avenida Antônio Carlos. Na Antônio Carlos, na altura do viaduto São Francisco, sentido centro-bairro, o trânsito está bem congestionado por lá, inclusive a faixa central, ela está interditada ali na altura do bairro Aparecida, trânsito está bem intenso por lá, trânsito também movimentado. Por falar em viaduto São Francisco, no anel rodoviário, trânsito também é intenso em vários trechos do anel rodoviário, tanto ali próximo ao viaduto São Francisco, tanto próximo à Avenida Cristiano Machado, no sentido Rio de Janeiro. Cristiano Machado também já apresentando bastante lentidão, fluxo bem intenso nesse momento no sentido centro-bairro, na volta para casa, né? O motorista já encontra o fluxo bem intenso na Avenida Cristiano Machado, em quase toda a extensão da Cristiano Machado. Na saída da região central, quem for passar ali no viaduto, né, da Lagoinha, também vai encontrar um fluxo intenso, tanto para pegar a Antônio Carlos quanto para pegar a Cristiano Machado, e também agora o destaque é para Pedro II. A Pedro II, logo na saída ali da região central do viaduto, o motorista vai encontrar lentidão, e no final da Pedro II, próximo ao anel rodoviário, motorista para pegar Tancredo Neves, Avenida Tancredo Neves, o motorista também vai encontrar lentidão por lá. Estas são as informações do trânsito. Rádio América e o trânsito. Obrigado, Janaína. Tá aí as informações do trânsito para você, cada vez mais necessário, né, no rádio e na TV. Você que nos acompanha em casa, um intervalo rapidinho. Nós já voltamos ao vivo com o Padre Joel, do Santuário de Roça Grande, e o nosso terapeuta, fundador da Rede Cidadã, Fernando Alves. Participe conosco. TV Horizonte e Rádio América, o melhor está aqui. Quatro horas e 31 minutos, estamos de volta no Falando de Vida pela TV Horizonte e Rádio América, nessa nova convergência de estarmos juntos no rádio e na televisão. E hoje
Nesta tarde, estamos recebendo aqui o Padre Joel Carreira Júnior e também o nosso professor, eu estou chamando de professor porque realmente ele tem uma experiência impressionante. Nós vamos falar mais da questão da cidadania e do trabalho, o nosso querido professor Fernando Alves. Estamos falando de coisas da vida. Momento de falar das coisas da vida. 4h31. Estamos de volta. Você também tem a sua participação garantida conosco. Tire a sua dúvida, mande uma pergunta, interagir com a gente é importante. Cidadania é isso, não é, professor Fernando Alves? Sem dúvida. Participar, interagir, discutir, discordar, concordar. Cidadania são coisas da vida, né? Muito bem. Padre Joel. Querido Piotto, é uma experiência muito gratificante a gente estar nesse novo modelo da Rede Catedral Rádio América, junto à TV Horizonte, o nosso YouTube oficial. E a sua participação, querido irmão, isso nos engrandece muito. Você que vai interagindo conosco aqui, trazendo as suas questões. O Hélio coloca, professor, uma questão. Ele tem 2 filhos, um de 40 anos e outro de 39. O mais velho, bem-sucedido no mercado de trabalho, e o segundo parece que ele não tem muito interesse na sua formação profissional. E aí vem a pergunta do Hélio: como que 2 filhos, tendo a mesma criação, as mesmas, entre aspas, oportunidades, eles têm pensamentos e procedimentos diferentes? Tem uma metáfora muito famosa sobre isso, que é dizer assim, nós temos 5 dedos da mesma mão e cada dedo é diferente um do outro, não é? Assim são os filhos, né? Eu tenho 3 filhos e são completamente diferentes. São coisas da vida, eu diria, sim, né? Sim. Nessa oportunidade. Por quê? A formação foi a mesma, mas ele tem as suas características internas, aquilo que o tocou emocionalmente, e por isso que eu digo, não é mais possível pensar o mundo da vida e o mundo do trabalho sem olhar para as emoções, sim, sem olhar para como que as pessoas se desenvolvem interiormente. Recentemente foi lançado pela ONU um programa para que os líderes pudessem olhar para o seu desenvolvimento interior, chamado Inner Development Goals, que quer dizer assim, o objetivo da mudança ou do desenvolvimento interior. Porque se os líderes também não desenvolvem o seu interior, eles não cuidam da mudança que o mundo precisa. Então são 2 filhos, cada um com as suas características. O que é preciso é olhar para cada um deles na sua singularidade e entender, bom, aquele filho que, por exemplo, ainda não se estabeleceu no mercado, não quer dizer que não vá se estabelecer. Ainda que não se estabeleceu do ponto de vista profissional, de uma carreira, ele pode fazê-lo. O que está faltando olhar para esse filho? Qual é a escuta necessária que nós estamos precisando fazer? Depois eu queria, não sei se você vai me corrigir o tempo. Sim, aí, claro, eu queria apresentar um programa que eu estou lançando agora, nesse momento, para exatamente trazer as pessoas para que elas possam, primeiro, ter o caminho do autoconhecimento. Porque enquanto as pessoas não conhecem a si mesmo, elas têm dificuldade de dizer a que vieram no mundo. Então aquilo que você estava dizendo do papel que o Padre Joel tem no sentido de trazer a filosofia, de trazer a religiosidade, nós chamamos no mundo do trabalho de propósito. Sim. Qual é o seu propósito ao trabalhar? Sim. Quando você entra numa empresa, você tem um propósito? Você conhece o propósito da empresa? Quais são os valores da empresa que você está entrando e quais são os seus valores? O que é que você pode acrescentar, fazer crescer, né? Exatamente. Eu tenho defendido, e nessa formação que nós vamos dar agora, que daqui a pouco eu divulgo, nós vamos ensinar as pessoas 3 coisas fundamentais. A primeira, você precisa ter consciência do pertencimento. Então, você, quando entra numa empresa, você pertence àquele trabalho. Aquele grupo, aquela empresa. Então, você faz parte. Se você entrar numa empresa assim, eu estou aqui como mero empregado, vou fazer o que me mandam, então você vai sempre ser alguém limitado, alguém que está ali para não contribuir e não vai transformar nem a sua vida, nem a vida da empresa. Então, ensinar as pessoas a noção de pertencimento. Professor, a gente vê muitas empresas abrindo vaga de trabalho, são filas longas,
E muitas empresas, às vezes, abrem as vagas e se queixam de que elas não conseguem completar essas vagas, né? Por que a gente vê tanta gente desempregada, sem trabalho, sem uma ocupação, se tem tanta vaga no mercado de trabalho também? Não, perfeito. Eu acho que a sua pergunta é o momento certo para eu trazer um aspecto importante. Nós temos que trazer de volta para as empresas e para o trabalho a vida. Porque enquanto a empresa tratar as pessoas como peça produtiva, confunde a pessoa com a máquina que está ali para ser produtiva também. Mas a pessoa não é máquina. Então nós temos que trazer de volta o valor da vida no trabalho. Eu escrevi esse livro para exatamente trazer o valor da vida de volta para o trabalho. E para poder mostrar para as empresas que é possível você ter uma gestão humanizada e produtiva. Aliás, eu vou ser afirmativo. Eu torno a empresa mais produtiva quanto mais humanizada for a minha gestão. Quanto mais eu tiver capacidade de liderar pessoas, trazendo a vida delas. Não é só o braço e as pernas. Sim. Né? Eu preciso trazer a pessoa integral, sabe, Padre Joel? Estou vendo que só quer manifestar. A língua está coçando. Como que a gente pode dar esse salto qualitativo? Porque hoje eu percebo que as pessoas entendem trabalho como cifrão, ganhar dinheiro, e não como realização. Talvez esse gancho das pessoas entenderem que o dinheiro vem como consequência de um trabalho bem feito, de um reconhecimento, de uma formação socioemocional, das competências emocionais, mas também da competência técnica. E como que a gente pode fazer com que a pessoa entenda que o resultado primeiro do trabalho não é o dinheiro em si, mas é a realização da pessoa? Porque isso é um fator que desmotiva as pessoas. Eles olham o salário, e pelo salário é que eles vão dizer se eles vão se entregar ou não, se vão se realizar ou não. Exatamente. Olha só, tem um poeta de língua espanhola chamado Antônio Machado, ele diz assim: se ao final do mês que você trabalhou recebeu apenas o salário, então você empobreceu. Porque ele diz assim: você não aprendeu nada durante o seu trabalho? Você não conheceu alguém melhor? Você não ficou sabendo nada de novo da pessoa que trabalha com você e que pode te ajudar? Porque coisas da vida, eu aprendo. A minha vida melhora quando eu conheço a sua vida, claro, e a vida do Padre Joel. Então, nós nos relacionamos. Então, o ambiente do trabalho é o grande espaço da transformação humana. E é isso que as pessoas precisam aprender. Por isso eu estava dizendo que nós estamos apresentando 3 coisas. Você ter a noção de pertencimento. Segundo, você construir o seu propósito de vida. Então, o seu trabalho, ele serve a um propósito. E qual é o propósito que você quer fazer ao trabalhar? Você quer construir que vida? Onde você quer chegar? Porque é aquela história, né? Se as pessoas não sabem onde querem chegar, para qualquer lugar serve, que significa não ir para lugar nenhum. Né? Verdade. E a terceira coisa é ensinar as pessoas a usar a voz na empresa. Porque as pessoas usam, muitas vezes, a emoção torta. Usa a raiva, usa a angústia, usa a tristeza, usa o desespero, mas não usa a qualidade da voz. Porque a voz, olha o que nós estamos fazendo aqui, isso aqui é um diálogo. Sim. E é com esse diálogo que nós estamos levando uma mensagem positiva para as pessoas, para que elas mudem o seu lugar de vida, o seu lugar de trabalho, no sentido de crescerem juntos. Então, todo mundo com o uso da voz, de forma adequada, não é na crítica agressiva, não é no xingamento, não é na manifestação da raiva, da ira, mas é levando a voz para compreender o seu lugar no trabalho e o seu lugar no mundo. E olha, eu afirmo, quem sabe usar a voz muda a sua vida. Sabe o que você estava falando antes aqui? Quando a gente, você estava usando a ideia de Deus, você dizendo assim, Deus sabe o que nos provê. Não é? O universo, Deus, seja lá o nome que as pessoas queiram dar, quando você se entrega à vida e se alinha com a vida, as coisas da vida vêm para você. Então, se você está numa empresa e está se alinhando com o movimento que a empresa precisa do seu trabalho, você vai se transformar e vai transformar a empresa. Eu garanto isso. Né? E é sobre isso, eu estou
fazendo aqui uma divulgação, se você permitir. Sim, claro. Nós estamos lançando um programa específico agora para formar aqui na região de Betim, Contagem, 30 pessoas que nós vamos ensinar a fazer isso e como que elas vão se desenvolver no trabalho. E nós estamos buscando pessoas na região do Eldorado, em Contagem, do bairro Industrial e de São Joaquim. Em Betim, na região de Vila Cristina e na região do Ingá. Por quê? Nós escolhemos porque nós queremos trazer essas pessoas com uma oportunidade de trabalho no varejo. As pessoas não sabem disso, mas o varejo é um dos segmentos do Brasil onde mais tem oportunidade de crescimento. Não é só de se empregar e ter o salário lá que vai começar. Claro, todo mundo começa com o salário básico, né? Nem sempre é o mínimo, mas é o salário da carreira. Nós escolhemos, inclusive, a função de operador de loja. Sabe por quê? Porque vamos ensinar para as pessoas, você pode começar por baixo, de uma primeira oportunidade de trabalho. Um primeiro trabalho que é tido assim, geral na empresa. E nós vamos mostrar para elas que elas podem crescer se elas tiverem compromisso com o que nós vamos ensinar e com o trabalho. Vamos mostrar daqui a pouquinho, então, com o professor Fernando Alves, esse assunto importantíssimo, falando do trabalho, da cidadania, e com o Padre Joel. 18h45 no Falando de Vida, ao vivo, pela TV Horizonte e Rádio América, depois do intervalo. Fique com a gente. Muito bem, faltando 15 minutos para as 5 no Falando de Vida pela TV Horizonte e Rádio América. Nós estamos ao vivo nesta tarde com o Fernando Alves, que é terapeuta e fundador, diretor executivo da Rede Cidadã, e o padre Joel Carreira Júnior, que é do Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Roça Grande. Nós queríamos trazer para você também um recado importante de crescimento, de alegria da Rede Catedral. Iniciada há cerca de 10 anos, a construção da Catedral Cristo Rei é um projeto do nosso arcebispo Dom Valmor Oliveira de Azevedo, que procurou o arquiteto Oscar Niemeyer para dividir com ele um sonho, não é? E agora esse sonho se concretiza cada vez mais, cada etapa que fica pronta renova a alegria do nosso coração. Quem esteve lá neste final de semana pôde perceber a grandiosidade dessa obra, e eu gostaria de convidar você que passa pela linha verde, que tem oportunidade de tirar alguns minutos ou uma hora do seu dia para conhecer de pertinho a grandiosidade desta obra, que é a Praça das Famílias. Não podemos perder esse objetivo. A Praça das Famílias, você pode contribuir ajudando, ligando no 3269-3100. 3269-3100. O projeto Praça das Famílias é um projeto da Arquidiocese de Belo Horizonte e da Rede Catedral de Comunicação, e está ficando cada dia melhor para atender a sua família em tudo o que ela merece no tocante à comunicação e à espiritualidade. 13 minutos para as 5. Muito bem, 13 para as 5, nós já estamos quase na reta final do programa. Eu queria mais uma vez agradecer aqui ao Padre Joel e dizer que é grato estar na sua presença, na sua participação. Hoje um pouquinho mais à vontade, estamos juntos, né? Verdade. A gente tem aquele tempinho de falar um pouco aqui da festa linda que está chegando em Roça Grande, não é isso? Verdade. Uma festa maravilhosa que você não pode perder. Dia 31 de maio, queridos, nós começamos a trezena de Santo Antônio de Roça Grande. Vem aqui para a Terra dos Milagres participar conosco. Temos 2 horários de trezena, às 8 horas da manhã na Ermida e às 19h30 durante a semana no Santuário, às 18 horas. Será um prazer te acolher aqui no nosso Santuário Arquidiocesano Santo Antônio de Roça Grande. Muito bem, 12 minutos para as 5. Agradecer mais uma vez ao Fernando Alves, terapeuta, cientista social, fundador, diretor executivo da Rede Cidadã. Fernando, você pode deixar suas considerações finais, e eu queria que você deixasse também o canal de comunicação, os telefones, as redes sociais dessa Rede Cidadã, para que as pessoas pudessem se aproximar um pouco mais e vencer na vida com vocês. Maravilha. Eu queria divulgar para vocês aqui um telefone, que é o telefone
Ele é 11 porque, como nós atendemos no Brasil inteiro, a gente tem um número para o Brasil. Então é 11 96067 1418. E também, e vou tomar liberdade com vocês aqui, Sim. o telefone está na tela, mas dizer que os ouvintes que já são participantes do programa também poderão utilizar aqui o WhatsApp do programa, onde eles mandam perguntas e tudo, para colocar seu telefone de contato, dizendo: eu gostaria de participar desse programa que eu aqui anunciei, que é um programa de preparação das pessoas para que elas tenham uma capacidade de utilizar o trabalho como forma de transformação e crescimento profissional e pessoal. E se as pessoas acionarem vocês aqui pela Rádio e TV Horizonte, pelo WhatsApp, a gente poderá receber os dados que a equipe técnica passa para nós e a gente entra em contato com as pessoas. Então, lembrando, você que é morador, não sei se eu gravei direito, Sim. do bairro Eldorado, Cidade Industrial, Vila Cristina, Isso. Ingá, podem procurar São aí pelo contato que vocês estão vendo pelo WhatsApp, seja da Rede Cidadã ou aqui da Rádio América. Nós vamos encaminhar vocês. Tenho certeza que sua vida vai ser transformada com esse crescimento, com esse processo que nós vamos fazer de conhecimento, capacitação, não só emocional, mas também técnica. Muito bem. Fernando, quem quiser adquirir esse livro também, ele está disponível? Então, esse livro ele foi uma produção reservada, ele não está nas livrarias ainda, então Sim. se alguém tiver interesse no livro, pode me acionar pelo Instagram, que é Fernando_Rede_Cidadã. Ou seja, digitando lá Fernando Rede Cidadã, vai chegar no meu endereço, a pessoa manda lá o link, né? Como a gente faz, vira amigo e manda no inbox dizendo que tem interesse no livro, contato, e eu orienta as pessoas como ter acesso ao livro. Muito bem, mais uma vez agradecendo aqui a presença do Padre Joel, deixando um abraço carinhoso aos amigos de Roça Grande e nos preparando para essa festa linda, que eu tenho certeza absoluta que vai ser um sucesso, porque nós vamos estar lá também trazendo o nosso carisma junto com o senhor, viu, Padre? Todos juntos participando, somos uma igreja missionária em saída. Santo Antônio nos abençoe. O professor Fernando, muito obrigado. Que cada vez mais as pessoas tenham oportunidade de vivenciar essa experiência que nós temos aqui, trabalhando com comunicação, mas também de forma cidadã, responsável e fazendo com que cada um possa crescer naquilo que lhe tange enquanto direito como cidadão. Perfeito. Vou deixar uma frase em sua homenagem. Por que favor, é: professor. vida, trabalho e cidadania é um só valor. Feliz da Parabéns. vida. Faltando 8 minutos para as 5, no finalzinho do Falando de Vida de hoje, que eu tenho certeza absoluta fez toda a diferença para nós. Nós temos o Falando de Vida na produção Ângela Moura, na programação musical Denise Rosa, nos trabalhos técnicos Adriano Alves e Jefferson Sanches, na coordenação de jornalismo da TV Horizonte, Rafael Campos, na direção da Rádio América e TV Horizonte, Ana Paula Damasceno, e na direção da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis. Daqui a pouquinho você continua conosco no rádio na 107,1. Na sequência, nós teremos o programa Ei Gente na TV Horizonte com a Cirantão. Uma ótima tarde para você.